Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tema do dia 27 de agosto, volume 2, capítulo 14. Jesus quer girar com a Luísa e falo ver como é tratado pelas almas. Estando em meu habitual estado, Jesus convidou-me a virar para ver o que faziam as criaturas. Eu disse-lhe: Meu adorável Jesus, esta manhã não tenho vontades de girar e ver as ofensas que te fazem. Vamos aqui os dois juntos. Mas Jesus insistia em que queria girar. Então, para agradá-lo, lhe disse: Se queres sair, vamos, mas vamos dentro de alguma igreja, pois aí são poucas as ofensas que te fazem. E assim fomos dentro de uma igreja, mas também ali foi ofendido, e mais que em outros lugares. Não porque nas igrejas se façam mais pecados que no mundo, senão porque são ofensas feitas por seus mais amados, por aqueles que deveriam colocar alma e corpo para defender a honra e a glória de Deus. Por isso resultam mais dolorosas a seu coração adorável. Antes de conhecer mais a Jesus, antes de me tornar uma católica realmente praticante, que não faz mais de 20 anos, eu não imaginava, né, que Jesus pudesse ser ofendido, né, muito mais dentro da igreja do que fora, né, e faz todo sentido que Jesus, né, diz para Luísa aqui no livro do céu, né, o que que ele está mostrando para ela, que é o que ele está mostrando para nós, né, o que hoje, principalmente, acontece dentro das igrejas, né? Ele é ofendido mais dentro da igreja. Não porque os pecados que são cometidos ali dentro são mais graves, né? São ofensas mais, né? Pecados mais horrendos, né? Pecados que são diferentes dos pecados e das ofensas de modo em geral, porque ofensa é, né? O pecado é uma ofensa a Deus, né? Mas porque, como, né, Jesus está explicando aqui, né, a Luísa está explicando, né, através das palavras de Jesus, né, que ele é mais ofendido que em outros lugares, porque essas ofensas feitas são feitas por seus mais amados, né, por aqueles que deveriam colocar alma e corpo para defender a honra e a glória de Deus. Então, ofendem mais a Deus e fazem com que o coração dele doa mais, né? O coração adorável de Jesus, que é a hóstia consagrada, que nós vamos comungar, né? Nós vamos à igreja para receber, né, a Jesus, né, todo ali, né? Mas o coração dele é o que mais, é o que pulsa ali, né, de amor por cada criatura, e ele fica ansioso por esperar as criaturas para poder, né, sair daquele pedaço de pão e ir para uma criatura que ele criou assim, imagem e semelhança dele, né? Uma criatura que fala, que se move, que respira, que anda. Não é como um pedaço de pão ali onde ele fica ali, né, na espécie, ele fica ali preso, né? Ele não, principalmente quando está no sacrário, né? Ele não tem como sair dali. Ele é um prisioneiro de amor, né? Ele fica ali por amor, permanece ali por amor, mas ansioso, né? Para que
que chegue o momento da Santa Missa para ele poder, né, ir para o lugar que ele criou para ser o paraíso dele, que ele criou para ser um lugar de descanso, né? Jesus, ele quer reinar no céu e quer reinar na terra. E onde ele vai reinar na terra? Dentro de cada criatura. Então ele nos criou para isso, para reinar dentro de nós, para poder vir, né, e descansar, né, e ficar, né, numa intimidade, num relacionamento, de uma amizade, né, de conversar, de, de nos ensinar, né, de nos corrigir. Tudo isso ele faria com a criatura se ela não tivesse, né, desobedecido, se não tivesse, né, desejado fazer a sua própria vontade, como Adão fez, né, se retirando dessa vontade divina que reinava no céu e que reinaria na terra também, né? Os filhos de Adão, todos seriam, né, filhos dessa vontade divina que reina, né, nos corações e faz com que haja uma ordem na criatura, né? E a criatura está toda em desordem, tanto que ela não tem, muitos não têm mais consciência, né, do que é uma Santa Missa, para que eles vão lá, o que está acontecendo ali, né? E muitos nem acreditam mais que Jesus está presente ali na hóstia consagrada. Então, não fazem nenhum tipo de reverência. Quando estão na fila para comungar, não estão com pensamento, não estão em oração, pensamento, né, em Jesus, em oração, né, unindo o seu coração, né, ao dele, para poder recebê-lo e ele estar ali já preparado, né, um lugarzinho para ele poder descansar, para poder ter uma conversa com ele ali, uma adoração, um momento de agradecimento, um momento de pedir uma graça para ele, de uma luz, né, para ele poder iluminar certas situações, né, remédio, né, força para deveria estar naquele momento dando glória a ele, né, por tudo que ele é, por tudo que ele faz, mas não, né, muitos mal recebem a comunhão, já estão conversando com a pessoa do lado, já estão pensando, sei lá, no almoço que vai fazer, ou onde vai depois da missa, né? Já estão com o pensamento longe, né? Já estão, né, desconectados já, né? É muito, 15 minutos eu acho tão pouco para Jesus permanecer dentro de nós, mas tem pessoas que ele não fica nem consegue ficar nem 15 segundos, porque a pessoa já desconecta com ele, né? Ela que não permanece com ele, não é ele que não permanece com Jesus. Não é Jesus que não permanece com a criatura ali, né? É ela que se desconecta, desliga, já volta pensamento para outras coisas. Então, vi almas devotas que por bagatelas de nada não se preparavam bem à comunhão. Somente, em vez de pensar em Jesus, pensava em suas pequenas perturbações, em tantas coisas de nada, e somente pensava em tantas coisas de nada, e esta era a sua preparação. Quanta pena davam estas almas a Jesus, e quanta compaixão davam elas, porque davam importância a tantas palhinhas, a tantas ociosidades em troca, não se dignavam dirigir um olhar a Jesus. Nós vemos também, né, almas devotas, pessoas devotas que estão lá todos os domingos antes de iniciar a missa, estão lá rezando o Santo Terço, né? Mas se alguém falar alguma coisa, se alguém fizer algum comentário, né? Se o padre por acaso falar que estão demorando muito, que é para terminar mais cedo, para não atrapalhar, né, o início da Santa Missa, o ensaio dos músicos, né? Essas pessoas já param de ir rezar o terço, né? É um exemplo, né? Por bagatelas, essas almas devotas, elas deixam, né, de receber Jesus. Pessoas que elas não se preparam bem à comunhão, né? Vão para a fila de qualquer jeito,
né, com pensamento longe, pensando em outras coisas, às vezes até com pensamento, né, em pecado, que ofende a Deus, porque está olhando para a roupa da mulher que está na frente dele na fila, aquela roupa apertada, né, e já decotada, já começa, né, com pensamentos, né, ai, que a gente sabe que acontece, mas que dói o nosso coração, né? Quantas vezes a gente já viu situações assim na igreja e que a gente tinha vontade de chegar na pessoa e falar, né? Porque é uma ignorância da pessoa muitas vezes, ela não tem noção de que dentro de uma igreja tem que se ter todo o respeito, né? Com tudo, com a vestimenta, né? Com atenção, né? Porque eu faço leitura, de vez em quando me chamam para fazer a leitura na missa de domingo, às vezes na de terça-feira, e antes de iniciar a missa, principalmente no domingo, né? Que as pessoas ficam ali lá de fora, né? O padre, toda a comitiva fica ali, né? Esperando, né? Ler as intenções para poder entrar, né? E as pessoas ficam ali conversando, brincando, dando risada, e a pessoa já está ali, né, lendo as intenções. Então a missa já começou, né? E eu ouvi dizer que a missa já sai, quando você sai de casa, a missa já iniciou, porque você já tem que sair de casa já com pensamento, já, né, em Jesus. E as pessoas estão ali já iniciando a missa, as pessoas, principalmente os jovens, né, os acólitos, aqueles que ficam ali, né, servindo no altar, eles ficam com brincadeiras, dando risada, né? E às vezes até as mulheres mais velhas ficam conversando, até o padre, né, para falar a verdade. Até o padre fica lá de fora conversando com as pessoas, né, dando risada. Então é uma falta de respeito tão grande, né, com as coisas santas, né? É, pessoas que passam em frente ao altar não fazem reverência, né? Eu costumo assistir a missa na capela, porque a igreja lota muito e eu chego bem na hora que vai iniciar a missa. Então, ali na capela, tem pessoas que entram e saem, passam em frente ao sacrário e não fazem uma reverência, né? Tem pessoas que estão ali na capela e estão conversando. Quando o sacrário é aberto, né, para retirarem as hóstias já consagradas para poder, ou, né, para poder guardar, né, as hóstias que sobraram na missa, as pessoas, elas não se ajoelham, elas não ficam, não têm uma atitude de respeito, né, diante de Jesus exposto ali, né, que está fora do sacrário. Então, é tantas coisas que a gente vê, né, de desrespeito, né, e pessoas que, porque qualquer coisinha, por qualquer perturbação, elas também deixam de receber Jesus, né? Foi dado exemplos hoje de pessoas que porque tem uma discussãozinha com o marido, às vezes uma discussão boba, uma coisa assim que não é pecado, a pessoa já deixa de receber Jesus, né? É como foi falado, a pessoa já vira as costas para Jesus, porque ela se sente pecadora, então ela olha para ela mesma e deixa Jesus ali esperando, vira as costas para ele e fala: Hoje não, Jesus, hoje eu não quero, hoje eu não vou te receber, hoje não, hoje não. Eu vou me preparar, vou me confessar, né? E aí, às vezes, a confissão demora e a pessoa, às vezes, fica, né, semanas sem receber Jesus, porque não conseguiu confessar, porque ela acha que ela está em pecado e não pode receber Jesus. Por pequenas perturbações, por coisas, né, que não são tão importantes, né? E compaixão a gente sente dessas almas, né? E porque a gente vê o sofrimento de Jesus, né? E essas pessoas que dão importância a tantas coisas, né, mínimas que não são pecados graves, né? E elas não dirigem o olhar a Jesus por causa disso. Então, quem sofre com tudo isso é Jesus. E nós compreendendo isso, a gente sofre também, junto com ele, a gente une nosso sofrimento ao dele. Então, ele me disse: Minha filha,
Quanto impedem estas almas que a minha graça se derrame nelas. Eu não me fixo nas minúcias, senão no amor com o qual se aproximam, e elas, ao contrário, mais se fixam nas palhas que no amor. É mais, o amor destrói as palhas, mas com muitas palhas não se aumenta nem um pouco o amor, mas bem o diminui. Mas o que é pior destas almas é que se perturbam muito, perdem muito tempo, quiseram estar com os confessores horas inteiras para dizer todas essas minúcias, mas jamais põem mãos à obra com uma boa e corajosa resolução para extirpar essas palhas. Nestas almas, né, que por qualquer bagatela, né, não se preparam bem para a comunhão, que ficam com pequenas perturbações, né, que não se preparam devidamente, que não dão o devido respeito, né, que dão importância a essas palhinhas, né, essas intriguinhas, a tanta ociosidade das pessoas, né, não olham para Jesus com amor, né, quanto impedem estas almas de receberem a graça de Jesus, a graça que Ele quer derramar ao essas almas, essas criaturas receberem Jesus na comunhão, porque Ele não se fixa nas minúcias, né, nas coisinhas pequenas, nessas bagatelas, nesses mimimis, né, escrúpulos que muitas pessoas têm, né, e que elas não pensam em Jesus, que Jesus está ali sedento de amor, né, para transbordar em nós. E nós, né, e as criaturas que têm esse tipo de comportamento, de pensamento, que agem dessa forma, elas deixam de receber muitas graças e elas se fixam mais nessas coisinhas do que no amor, né? E Jesus está ali, sedento, ansioso, né, para poder derramar o seu amor no coração dessas criaturas, né? E o amor é um amor que ele olha, é um amor com que as pessoas se aproximam dele, é o respeito, é ali dentro do coração. Ele não olha se a pessoa está de véu, se ela não está de véu, se ela comunga ajoelhado ou de pé, se ela recebe na boca ou na mão, né? Ele não se importa com isso. Ele vê o coração, ele vê a intenção, ele vê, né, aquilo que está na alma da pessoa, no âmago dela, o que, que a alma dela deseja de verdade, né? E isso é o amor, né? Muitas se fixam nessas palhas mais do que no amor, né? E deixam o amor de lado, porque se amassem a Jesus, não deixariam de recebê-lo por qualquer coisinha, né? O amor, ele não destrói essas coisinhas. Eles, né? O amor, né? Ele com muitas palhas, né? Jesus diz aqui, com muitas palhas não se aumenta nem um pouco o amor, mas diminui o amor. Porque as palhas, elas vão se sobrepondo sobre o amor, né? As palhas são essas coisas que as pessoas dão muita importância e, na verdade, não são nada importantes, né? Não impedem que elas recebam Jesus, que ela amem Jesus, que ela amem receber Jesus. E o pior destas almas, Jesus diz, é que se perturbam muito, elas perdem muito tempo, né, com isso, porque elas poderiam estar ali recebendo e dando amor, né, para Jesus, e elas não, estão voltadas para si mesmo, pensando no que elas fizeram de errado, né, pensando, né, no que vão se prejudicar, né, por não receber Jesus, mas não estão pensando em Jesus. Né, elas vão aos confessionários para confessar depois porque não receberam Jesus, porque fizeram isso, fizeram aquilo, porque brigou com o marido, porque brigou com a vizinha, porque alguma coisa aconteceu e não pôde receber Jesus, mas elas não tomam uma decisão, né, de acabar com essas palhas, né, com essas coisinhas, né, vão lá, se confessam, arrependeram porque não receberam Jesus, mas continuam na próxima situação que houver,
né, de algum desentendimento, uma contrariedade, alguma coisa que ela acha que é um pecado, né, mesmo que seja um venial, né, ela não vai receber Jesus novamente, depois vai lá confessar novamente. E aí Jesus diz: O que te dizer além disso, ó minha filha, de certos sacerdotes destes tempos? Pode-se dizer que atuam quase satanicamente, chegando a fazer-se ídolos das almas. Assim, meu coração é mais trespassado pelos meus filhos, porque se os outros me ofendem mais, ofendem as partes do meu corpo, mas os meus ofendem-me as partes mais sensíveis e ternas, até no mais íntimo do meu coração. Então, Jesus está dizendo a respeito dos sacerdotes, né? E nós temos visto, né? Não podemos dizer que Jesus está exagerando, porque vimos, né, constantemente, né, a forma, né, de muitos sacerdotes agirem, que, que tem uns que pode-se dizer que atuam mesmo quase satanicamente, né, chegando-se a fazer ídolos das almas, né, sacerdotes, só para citar um exemplo que todo mundo conhece, não estou inventando, é o sacerdote cowboy, né? Que fica dançando música country com roupa agarrada, calça branca na televisão e diz que é sacerdote. E deve ter fã-clube, né? Porque tem muitas pessoas que gostam desse tipo de música, desse tipo de vestimenta e vão seguir o padre. E ele, às vezes, né, até sem intenção má, né? Mas acha que ele vai atrair pessoas, né? Para a igreja agindo dessa forma, quanto que ele está enganando as pessoas, porque elas não estão indo lá por amor a Jesus, elas não estão indo por causa da palavra de Jesus, né, a palavra de Deus, elas estão indo lá para ver o padre country que dança lá, né? Então, se fazendo ídolos das almas. Jesus diz que o coração dele é mais trespassado pelos filhos dele, né, que são sacerdotes, porque se os outros, né, ofendem mais a Jesus, as outras pessoas, as pessoas que estão participando dessas missas, por exemplo, com esse sacerdote country aí, cowboy, essas pessoas elas estão ofendendo as partes do corpo dele, né? Porque a igreja é um corpo místico, né? As pessoas que estão ali dentro da igreja são as partes do corpo e Jesus é a cabeça, né? E essas pessoas estão ofendendo as partes do corpo dele, mas esses sacerdotes, né, eles estão ofendendo o mais íntimo do coração de Jesus, né? Eles são os filhos preferidos, né? Nossa Senhora, no livro, né, que ela fez revelações ao Padre Gobi, ela intitulou o livro como Os Filhos Prediletos, né? Então, os sacerdotes são os filhos prediletos de Jesus, de Nossa Senhora, né? E porque ela os formou, né? Nossa Senhora que os formou, ensinando a eles tudo, né, o que Jesus já havia revelado para ela, né? Para eles também, né? No Pentecostes, foi ela que os orientou, foi ela que foi aquela que estava ali nos bastidores, né? Auxiliando eles para formarem a primeira igreja, né, os discípulos de Jesus, né? Pedro, o primeiro Papa, né? E aí antes foi instituída a Eucaristia. Então a igreja se formou lá, né? Naquele tempo, né? Naquele momento em que Jesus, antes de partir, né? A Santa Ceia, partiu o pão, ali foi a primeira comunhão, né? As primeiras pessoas que comungaram a Jesus, né? Que foram os discípulos que estavam ali presentes na Santa Ceia. E Jesus termina dizendo: quem pode dizer, a Luísa diz, né? Quem pode dizer a amargura de Jesus? Ao dizer essas palavras, chorava amargamente. Eu fazia quanto mais podia, compadecer-lhe e repará-lo, mas, enquanto isso fazia, nos retiramos juntos no leito. Então,
nós sentimos também essa amargura de Jesus e sabemos que ele chora amargamente por tantas ofensas que ele recebe, principalmente dentro da igreja, lugar onde ele deveria ser mais amado, mais adorado, mais defendido, é o lugar onde mais ofendem a ele, porque é o lugar onde estão aqueles que acreditam nele, aqueles que têm fé nele, aqueles que esperam nele. Porque quem não vai à igreja nenhuma, quem não tem religião, quem não tem fé, quem não confia em Deus, né, esses ofendem a Deus, mas não da mesma forma, né, como a Andresa deu exemplo hoje, né, falando que as pessoas que mais nos ofendem, mais machucam o nosso coração, né, quando nos decepcionam, por exemplo, são aquelas mais próximas de nós, né? São os nossos filhos, o marido para quem tem marido, a esposa ou a mãe ou o irmão, né? Pessoas próximas de nós, essas que mais ferem o nosso coração quando fazem alguma coisa, né? Que nos entristecem. Da mesma forma, Jesus, né? Os filhos que estão mais próximos dele são aqueles que estão dentro da igreja, né? Principalmente os sacerdotes, né? Os filhos prediletos. E então ele sofre amargamente, ele chora, né? E, e a Luísa, né, como nós, né, ao meditarmos isso, ao tomarmos consciência disso, ao sofrer junto com Jesus, né, porque nós lendo aqui, nós vamos lembrando dos exemplos que nós estamos vendo, né, nas redes sociais, no nosso convívio, a gente une a nossa dor com a dor de Jesus, porque é isso que realmente está acontecendo e vai piorar, né? Esse tipo de coisa não vai acabar. É a permissão de Deus que tudo isso aconteça. E nós, né, nos resignamos à vontade dele e dizemos amém, né? Que seja feita a vontade dele, mas ele vai sofrer. Ele sofre, está sofrendo e sofrerá, e nós junto com ele sofreremos também, né? Para poder fazer o que a Luísa fez, né? Repará-lo, compadecer-se dele, né? E fazer companhia para ele, né? É o que ele quer, né? Por isso que ele despertou agora para esses tempos essa santidade, né? De viver a divina vontade para poder, né? Unida à vontade dele, nós estarmos conectados a ponto de podermos ser aqueles que vão fazer companhia para ele. Não vamos deixar ele sozinho, como deixaram os discípulos, dormiram, né? No momento da agonia dele. No momento que ele mais precisava de companhia, que ele mais estava sofrendo, os discípulos deixaram Jesus lá sozinho. Nós não vamos fazer isso, né? Nós vamos estar na companhia de Jesus, né? Por tudo que a igreja tiver que passar para ser purificada, né? Porque tudo isso ele permite para a purificação, né? Até para a separação do joio do trigo, né? Que vai haver no final. É necessário que tudo isso aconteça. E nós ficamos junto com Jesus, né? Fazendo companhia para ele poder, né, desabafar conosco e assim ele diminuir um pouco o sofrimento dele. Amém, Fiat.